Então, que bom estar nessa manhã de sábado. Deus sabe todas as coisas, como é bom estar com os irmãos nesse seminário, aqui compartilhando a palavra e para um projeto tão especial, um projeto tão valoroso que é esse. Eu quero aqui parabenizar o nosso pastor Ailton, pela essa iniciativa de trazer para a nossa igreja algo tão relevante, tão importante que esse seminário, onde nós estamos sendo aqui ativados, nós estamos sendo despertados a abrir as nossas casas, a levar a presença do Senhor para o nosso lar. Então, parabéns, pastor, pela excelência. A gente já falou aqui, eu não me lembro, pastor Ailton, a gente ter feito um evento aqui na igreja com a pasta tão bonita dessa aqui. Então eu creio, pastor, que já é um cumprimento. Um dia desse, a pastora Evanilde Fernandes, Deus usou ela, e ela profetizou aqui no altar, dizendo que o Senhor ia viver coisas novas. E eu creio que esse tempo já começou. Amém? E se o Senhor viver, nós vamos viver também, porque nós estamos juntos com o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. E nós já estamos vivendo, Então, glória a Deus pela vida dos nossos pastores, pela excelência. Eu quero agradecer ao José Luiz por ter preparado também aqui essa apresentação. Ele tirou um tempo dele para preparar isso para nós. Deus te abençoe, José Luiz, E louvar a Deus pela presença dos irmãos. Isso é muito importante, A igreja está dando uma resposta, ela deu uma resposta, que nós estamos juntos. Amém, igreja? E nós vamos viver muitas coisas juntos nesse ano de 2023. Por quê? Porque você já propôs no seu coração a fazer parte desse projeto. E isso é muito importante. Você já tomou essa decisão de estar aqui consagrando. Começamos ontem, E vamos ter o dia todo hoje aqui. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Porque quando nos nossos relacionamentos nós tomamos essa decisão de participar, nós estamos honrando primeiramente a Deus e estamos honrando a nossa liderança. Então, o que você está plantando na sua vida, você participar, presta atenção, irmãos, você está plantando um princípio da honra. E isso, irmãos, é bênção, porque nós vamos receber tudo aquilo que Deus tem para a vida do pastor Ailton, será compartilhado nas nossas vidas também. Amém? Honra, nós precisamos aprender esse princípio e viver esse princípio, Poxa, há uma causa, há um chamado, há uma necessidade, do Senhor, que nasceu primeiramente no coração do Senhor. Quero dizer para o senhor, pastor Ailton, que o pastor Ailton fez uma reunião com os pastores na sexta-feira passada, e ele falou algo que queimou no meu coração. Ele falou: olha, pastores, é muito importante a participação de todos e o empenho, porque para mim, esse seminário, ele vai ser o seminário mais importante do ano. Eu falei: glória a Deus. E esse seminário, irmãos, ele é uma resposta de oração. Porque o ano passado, ali no nosso mês ali, eu compartilhei com os irmãos que estavam ali, e eu falei: o Senhor precisa trazer algo novo para a nossa igreja. O Senhor precisa trazer um projeto, um propósito que vai nos unir. E esse projeto mês, ele tem um propósito de Deus, ele tem esse poder de unir a igreja numa só causa. E a causa é a salvação das famílias. A causa é ganhar almas para o Senhor Jesus. A causa é o reino de Deus. Quantos fazem parte dessa causa? Amém? Você não está aqui por acaso, mas foi o Espírito Santo que te tocou para você estar aqui. Por quê? Porque Deus vai te usar. Amém? Então nós oramos, nós choramos e pedimos: Senhor, traz à existência algo que vai unir a igreja do Senhor. Traz à existência que algo que toda a igreja vai estar junto. E Deus trouxe isso no coração do pastor Ailton. Ele falou: pastores, esse seminário é o mais importante. Por quê? Não que os outros não sejam. Nós tivemos há 2 semanas atrás um seminário de jovens e crianças. Vamos ter daqui a alguns dias um seminário de adoração.
vamos ter um seminário de mulheres, de homens, de casais. Porém, esse projeto mês é um seminário que ele engloba toda a família. Então ele engloba o homem, que é o pai, a mãe, os filhos, as crianças, e por isso que desde ontem, os pais que estão aqui, as crianças que estão aqui, seus filhos estão sendo ministrados. Há uma palavra de Deus, há uma palavra de salvação, de cura para as crianças, porque nós entendemos que as crianças são a próxima geração, são os próximos ministros, os próximos pastores, e eles precisam estar preparados, eles precisam ser ensinados, e esse projeto deles ele engloba toda a família. Amém? Por isso que é importante a gente fazer parte. Amados, eu quero ler com vocês aqui, nós estamos no seminário, o título desse seminário é Desenvolvendo Talentos. Repita comigo assim: eu quero desenvolver os talentos que o Senhor colocou na minha vida. Amém, irmãos? Eu quero aprender, eu quero desenvolver áreas na minha vida que precisam ser desenvolvidas, porque lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, pastora Celina, a palavra do Senhor diz que até a vinda de Cristo, nós estamos no tempo do aperfeiçoamento, e esse tempo que nós vamos ter aqui no seminário, é um tempo de aperfeiçoamento, esse tempo é um tempo de desenvolvimento. E eu quero ler aqui com os amados, vocês podem acompanhar ali, nós estamos aula 5, não é aula 5, Zé Luiz, é aula 3, aula 5, porque tivemos 2 ontem, né? Não é a 3 mesmo? Então amém. Mas encaixou também, Zé Luiz, né? Essa era a quinta, com as 2 de ontem, mas de hoje é a aula 3, amados. Qual que é o nome daquilo que nós vamos compartilhar aqui nessa manhã? Compreendendo a visão do mês. Compreendendo a visão do mês. Bem, qual o propósito desse tema? Compreender em que se fundamenta a visão do mês. Quais os princípios espirituais estão presentes nessa visão? Quais as estratégias a serem utilizadas? Fundamentos da visão. Introdução: José, Moisés, Daniel e Neemias e Paulo, entre outros, são exemplos de homens bem-sucedidos espirituais que viveram em excelência e que se importaram com os outros. Eles não somente passaram a história porque se importaram, eles chegaram aonde chegaram porque eles se importaram. Os principais fundamentos da visão mês estão baseados em alguns princípios que aprendemos com alguns desses homens. Então aí você pode me perguntar: pastor Dari, qual é a visão do mês? Eu vou ler para você aqui agora. A visão do mês, ela está nesse encarte, nessa mala direta que está na sua pasta. Lá, qual é o propósito do mês? Você pode colocar qual é a visão do mês. A visão do mês é construir, a partir de um pequeno grupo de relacionamentos, vínculos de cooperação, oração intercessória, compartilhamento da palavra, evangelismo e salvação de almas. Nós podemos pegar o embasamento bíblico, está aqui nessa passagem de Eclesiastes 4, 9 e 12, que diz assim: como porém manter-se aquecido sozinho, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Então essa é a visão do mês. A visão do mês é que um culto seja realizado em uma casa, em um lar, para ser construído relacionamentos, vínculos de cooperação, oração intercessória, compartilhamento da palavra, e que vidas sejam salvas. Então esse é o propósito principal do mês. Amados, eu quero dizer para vocês que Deus espera de cada um de nós que as nossas casas sejam um lugar, um ponto de consagração, de adoração e de compartilhamento da palavra. Amém? Deus espera isso de nós. Deus ele deseja que a presença dele seja manifesta. E eu, Legislante, como a Legislante falou aqui, eu amo
essa questão do culto nas casas, porque a minha vida, né, ela foi transformada num culto em uma casa. A minha vida foi transformada, não só a minha, mas da minha família, numa casa, né? Aproximadamente 19 anos atrás, eu fui convidado por um amigo, pastor Elisvan, e ele tinha, naquela época, um culto na casa dele, era uma célula, e ele me convidou, nós trabalhamos muito tempo juntos, e num sábado, como esse, à tarde, eu fui lá visitar aquele culto dele. Amados, e ali naquele lugar, era uma casa simples, né? Naquele lugar ali não tinha LED, pastor Ivanildo, não tinha uma cadeira assim confortável, não tinha uma festa. Pastor Elisvan naquela época ele não era mesmo nem um evangelista ainda, não tinha nenhum grande pastor, grande homem, grande mulher de Deus, mas a presença do Senhor me tocou naquele lugar. Amém? Eu fui tocado pela presença de Deus naquele lugar, e eu tive a minha vida transformada para sempre, porque a glória de Deus foi muito forte. Interessante, irmãos, que eu já tinha visitado muitas outras igrejas, católicas, evangélicas, mas foi naquela casa, aqui na Vila Sul, foi ali naquela casa que o Senhor tocou meu coração, tocou meu coração de uma maneira muito forte, nós fomos, eu e a Gislene, nós fomos impactados ali naquele lugar, pela presença de Deus, de forma que, quando acabou ali aquela reunião, porque acabou a reunião, mas o culto continuou no meu coração, e eu lembro, irmãos, que eu fui ali para minha casa, e eu começava a acordar naqueles dias da semana, chorando, Deus falando comigo, que a presença de Deus, até que um dia, nessa semana, eu acordei de madrugada chorando. Eu acordei chorando sem entender, e eu falei: Gislene, eu estou sentindo algo no meu coração que eu nunca senti. E ela não estava na presença de Deus, mas a Gislene já tinha tido uma experiência com o Senhor, e ela entendeu, ela falou: amor, Deus está nos chamando. Eu falei: Gislene, nós precisamos ir urgentemente procurar uma igreja, vamos para a igreja do Elisvan, porque nós precisamos, Deus está nos chamando, irmãos, e o nosso coração foi ativado, o nosso espírito foi ativado. Então repita comigo: mês é um lugar onde o meu espírito é ativado. O mês é um lugar onde eu sou conectado com Deus, e eu fui conectado pela presença de Deus. Deus me conectou de uma maneira sobrenatural, e não foi uma coisa simples. E ali, irmãos, como eu falei, o Elisvan não era pastor, não tinha uma poltrona almofadada, não tinha um churrasco, não tinha um salgado, era um irmão simples, mas eu tive a minha vida transformada. A presença de Deus, ela era real naquele lugar, ela era poderosa naquele lugar, né? De uma maneira que me tocou profundamente. E hoje, irmãos, eu entendo o quanto isso é importante. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de abrir a porta da minha casa para realizar um culto ali, seja um mês, seja um discipulado, seja uma reunião de homens, uma reunião de mulheres, então a gente faz, porque a gente entende que isso é manifestada a presença de Deus, a glória de Deus, Deus se agrada disso. Então muitas das vezes a gente pensa assim: não, eu não vou fazer porque isso é muito difícil, é muito complicado e dá trabalho. Mas, irmãos, aquilo que a presença de Deus pode nos dar, pode nos oferecer, vale mais do que todas as coisas. Amém? Vale mais do que todas as coisas. Então o Senhor está nos chamando nesse seminário para que nós venhamos viver isso na prática, viver na presença de Deus e desfrutar disso, entendeu? Porque isso é poderoso, isso é maravilhoso, isso traz sentido para a nossa vida, isso traz propósito para a nossa vida. Então todas as casas aonde eu passo, desde o dia que eu fui alcançado através desse mês, na casa do pastor Elisvan, e de lá eu comecei a participar de um outro mês, né, pastor Ivanildo?
Eu participava no mês, no sábado, e no meio da semana tinha um mês que a pastora Ivanilde era coordenadora. E como nós éramos abençoados ali naquele lugar, porque eu queria estar na presença de Deus, né? É interessante, irmãos, dentro dessa visão do mês, que no mês é desenvolvido os relacionamentos. No mês, os relacionamentos são aprofundados. Todos os meus amigos, as primeiras amizades, os primeiros relacionamentos que eu construí aqui na igreja, foi num culto familiar, que foi construída essa relação. Não foi na igreja, porque a igreja, irmãos, como o pastor Ailton colocou aqui ontem, ela é importante. Nós precisamos estar inseridos no corpo, mas amados, é no mês aonde você é acolhido, é no mês aonde você conhece pessoas, é no mês aonde você abre o seu coração, e vai ter uma pessoa específica que vai orar para você. Quantos aqui tem um intercessor? Pastor Carlinhos, a Raquel. Quantos aqui tem um intercessor? O que é um intercessor, irmãos? O intercessor é aquela pessoa que se coloca na brecha e ora por você. É a oração que nós falamos aqui da visão do mês, oração intercessória. É algo extremamente importante, o Senhor deseja que nós venhamos ter, porém nós temos desprezado isso. E essa visão do mês, ela tem levantado homens e mulheres anônimos, simples, mas que são intercessores. E eu quero falar para você, o mês gera isso. Nesse momento, o Zé Luiz está sendo meu intercessor, e eu estou sendo intercessor dele. Eu tenho aqui o meu cartão, ele foi muito grande, né? Aqui, Zé Luiz, aqui está todo salvo do Zé Luiz, a letra, e eu carrego isso aqui na Bíblia, e eu tenho outro que eu carrego na minha camisa, e eu sempre estou orando. Aqui o Zé Luiz colocou os alvos da vida dele, ele como homem, como pai, como profissional, como todas as áreas daria. Eu preciso que ore em favor da minha vida sobre isso aqui. Amados, e nós fizemos ali a gente faz uma distribuição, e eu sou o intercessor dele, e eu quero te falar, e ele é meu intercessor, ele tem orado por mim, mas a pastora Ivanilde já foi meu intercessor, o Sinomar já foi meu intercessor, o Luciano já foi meu intercessor, porque nós já tivemos um mês junto, o pastor Sam já foi meu intercessor, a Débora já foi minha intercessora. Por quê? Porque em algum desses meses a gente está junto. Pastor Aurélio já foi meu intercessor. E isso, amados, nós precisamos entender, nós precisamos ter isso, orar um pelos outros. E a visão do mês, ela nos traz isso. Nós precisamos, eu me lembro, a pastora Rauena está aqui, e não no mês, mas no culto familiar também, a gente morava aqui ainda no Bela Vista, e eu lembro que nós fizemos a primeira turma de Casados para Sempre, e aquela turma o pastor Samuel e a pastora Raulina participou, porém a primeira aula, pelo compromisso deles de trabalho, eles não puderam ir, e a gente fez a reposição no outro dia. E no outro dia eles vieram na nossa casa, e chegou, e a gente repôs a lição, e oramos juntos, e sentamos ali, e naquele momento, isso eu estou falando 2007, 2006, você ainda não tinha entrado no creio, 2007, e a pastora Raulina, ela estava com angústia, porque ela tinha investido seu tempo nos estudos, ela tinha se preparado, e ela precisava ingressar no mercado de trabalho na área que ela escolheu. E ela falou: olha, eu tenho um sonho, que é entrar no CREI, porque na minha área o CREI é o melhor lugar. Você lembra disso, pastor Raul? E ela estava angustiada, e ali nós ouvimos ela e começamos a orar. E a nossa oração junto ali foi assim: Senhor, abre portas, Senhor, abre uma porta lá naquele CREI, Senhor, abre uma porta lá naquele CREI e traz existência para ela, amados. E Deus fez. Deus fez, e Deus, depois de alguns dias, né, Rauena? 2010, 13, mas Deus abriu. Deus abriu, e foi fundamental, né, Rauena? Foi muito importante. Mas por que eu estou falando isso? A importância
da oração, a importância da intercessão, entendeu? Então o mês ele disponibiliza isso, ele disponibiliza essa intercessão de orar um pelos outros, e Deus ele traz, ele faz maravilhas, amém? Ele faz maravilhas no nosso meio. Então, mas nós precisamos nos dispor, né? Nos colocar na brecha, na vontade de Deus, porque Deus quer levantar aqui no meio desse povo aqui um intercessor para você, alguém que vai orar por você, amém? Alguém que vai orar por você, e Deus vai trazer no seu coração pessoas que precisam da sua oração, amém, amados? O testemunho que a gente tem, como você está falando, do mês, que como nós tivemos a oportunidade de entrarmos na casa do Toninho, e o mês nos proporcionou isso. Eu nunca tinha estado na casa do Toninho, e o Toninho nunca tinha estado na minha casa, né, Toninho? E quando nós fizemos o mês juntos, né, então nós estivemos na casa do Toninho por um tempo, depois o Toninho esteve na nossa casa, e nós oramos pelo Toninho. E um dos alvos do Toninho, quando eu fui intercessora dele por um tempo, no mês, era casar. E o Toninho queria muito casar. E esse alvo do Toninho foi compartilhado com o grupo deles. E a gente via tanto desejo do Toninho de ter uma família, que esse desejo não ficou só no mês. E eu disse para o Toninho um dia no mês que fazia esse pedido dele de oração e ia fazer parte das minhas orações, até que o Toninho casasse. E o dia que o Toninho casou, aí eu falei para ele: agora nós finalmente concluímos a nossa intercessão com você, pelo seu casamento, pela sua família. Então aquilo começou no mês, né, Toninho? Começou uma oração ali no mês por essa causa. E hoje o Toninho está aqui, né, com a sua esposa, e nós louvamos ao Senhor por ele estar aqui, ter alcançado essa bênção, que nós oramos por ele, nós intercedemos com ele, né, a minha passada, o David, que fez parte também do mês. Nós oramos por essa causa e o Toninho alcançou essa bênção, né? E nós ficamos muito felizes. E também porque nós entramos, não só na casa do Toninho, mas nós entramos na vida do Toninho, que é o mais importante. E eu acho que o mês é isso, é nós entrarmos na vida uns dos outros. E eu sinto muito feliz por eu ter entrado na vida do Toninho e fazer parte, ter feito parte dessa história da vida do Toninho. Deus abençoe vocês. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor, amém? Amém. Amém. Dentro dessa visão do mês, amados, essa visão ela tem fundamentos, e eu quero compartilhar aqui o fundamento número 1 aqui com os irmãos, trazendo a arca para dentro da casa. A arca na casa de Obed-Edom, ela tem 3 pilares: provisão, autoridade e instrução, que significa pai, né? Se você pegar as iniciais, é trazendo pai para dentro da sua casa, trazendo pai para dentro da sua casa, exercendo o sacerdócio em casa. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Está lá em 2 Samuel 6:11. A arca primeiramente era símbolo da provisão de Deus para Israel. Deus por 40 anos proveu o povo no deserto, dia após dia, com um alimento que provinha do céu. Esse alimento era o maná. Quando Israel estava em obediência, não lhe faltava o pão, o vinho e o leite. Mas quando Israel se afastava de Deus, vinha a escassez e a fome. Observe as promessas de Deus. A presença de Deus em nossos lares produz a verdadeira prosperidade em todos os sentidos, no material e no espiritual. Vocês podem acompanhar comigo isso aqui, irmãos. Toda a sua casa pode também ser entendido como também dos seus filhos e parentes próximos, e até mesmo você pode acrescentar aí os vizinhos também. Isso é a verdadeira provisão, amados. A presença de Deus, ela traz muita provisão para a nossa casa,
né? Primeiramente, ela traz a consagração daquele lugar, a santificação daquele lugar. A presença de Deus na nossa casa, ela traz aos nossos corações alegria. Alegria. Quando Davi, ele vinha trazendo a arca, Davi então, ele vestiu as suas melhores vestes, Davi pegou os seus instrumentos, e Davi dançava na presença de Deus, porque a presença de Deus na arca trazia alegria ao coração ao povo de Deus. E quando nós temos um mês, que a presença de Deus nos nossos lares, ela traz alegria. Alegria dos relacionamentos, alegria no dia a dia, a vida se torna mais leve. Amém, irmãos? A presença de Deus, ela traz ao nosso coração temor. Ela traz temor, ela traz zelo com as coisas de Deus. A história de Obed-Edom é interessante, e a pastora Ivanil trouxe isso na quinta-feira do culto da Vitória. Eu achei muito interessante, porque Abinadab, a arca do Senhor, ficou na casa dele mais de 20 anos. E é interessante, Abinadab, ele era o pai de Uzá. Uzá é um daqueles homens que tocou na arca, e quando ele tocou na arca, assim que um dos bois tropeçou, ele foi fulminado ali na hora pelo Senhor, porque aquilo entristeceu o coração do Senhor, porque na palavra do Senhor havia um procedimento de separar homens consagrados, uma forma de levar a arca do Senhor, né, dos ombros, homens separados, e eles ali, a intenção deles era até boa, mas eles fizeram de uma forma que não era a vontade de Deus. Então a presença de Deus, ela traz nos nossos corações temor, de fazer as coisas para o Senhor da melhor forma que nós podemos fazer. A Gisleide falou aqui da importância que é quando você vai fazer um mês, a forma que você recebe as pessoas, a forma que você se veste, porque você está honrando primeiramente a Deus, depois as pessoas que estão fazendo parte do seu mês. Isso é temor, isso é levar a presença de Deus, traz o zelo das coisas de Deus, não fazer de qualquer jeito. Amém, irmãos? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo fala que aquilo que a gente determina no coração, em ofertar para o Senhor, nós não devemos fazer com pesar, nem por obrigação, mas nós devemos ofertar a Deus com alegria, porque quando nós ofertamos a Deus com alegria, isso agrada o coração do nosso Deus, e é andar em temor. A presença de Deus, ela traz para a nossa casa, amados, eu anotei aqui alguns pontos importantes que a presença de Deus traz para a nossa casa. Ela traz plenitude, né? Ela traz despertamento de sentimentos e atitudes dentro do nosso coração. Ela traz santificação, ela traz bênçãos. Olha só, eu falei de Abinadab ficou mais de 20 anos, a arca do Senhor na casa dele, mas nada aconteceu. Mas Obed-Edom, todavia a arca ficou na casa dele 3 meses, e a Bíblia fala que toda a família de Obed-Edom foi abençoada, todos os bens, tudo que ele tinha foi abençoado. Por quê? Porque Obed-Edom, com certeza, ele tinha uma reverência, ele tinha um zelo pela presença de Deus, ele valorizava, ele importava a presença de Deus, ele dava o valor necessário que a presença de Deus deve ter nas nossas vidas, na nossa casa. Então a gente vê a diferença, como que uma arca pode ficar numa casa mais de 20 anos não acontecer nada, e na outra bastou 3 meses para que tudo fosse transformado. Mas é a forma que está o nosso coração, é a forma que está o meu coração, o desejo de honrar a Deus, de ser grato, de fazer para o Senhor o melhor. Porque presta atenção, irmãos, ao princípio é muito importante você ofertar, mas Deus, Ele não vai aceitar todas as ofertas. Nós temos a história de Caim e Abel, que eram 2 irmãos, e os 2 ofertam, e aparentemente parece que as 2 ofertas, tanto de Abel quanto de Caim, eram muito boas. Porém Deus, a Bíblia fala que Ele se atentou para a oferta de Abel, porque Abel tirou da onde? Das primícias.
daquilo que era o melhor, daquilo que vinha em primeiro lugar, e Deus não aceitou a oferta de Caim. Então há princípios disso aí. Deus ele está olhando, talvez às vezes algumas coisas não fluem na nossa vida pelo procedimento que a gente acha que as coisas de Deus, que são santas, que são especiais, que são importantes, que nós devemos dar o devido valor que elas merecem. Amém? Amados, a presença de Deus ela traz nas nossas casas o que? Comunhão, comunhão no casamento, comunhão com a família, com os pais, com os avós, né? Adolescente conversando com idoso conversando com adolescente. Isso é normal no mundo, irmãos? Mas uma casa que tem a presença de Deus, isso existe. Existe, pastor Ailton? Tem relacionamento de um adolescente com... Que tem, irmãos. Lá na minha casa, por exemplo, o meu pai, irmãos, ele não vai, ele tem muita resistência para ir na igreja. Mas se eu fizer um mês lá em casa, ele vai, porque lá ele sente o amor, lá ele é acolhido, lá ele é tocado pela presença de Deus. Então ele não vem aqui na nossa igreja, mas ele vai no mês lá em casa, e ele é abençoado, amém? Porque tem comunhão, ele se sente amado. Então a presença de Deus, ela traz isso para as nossas vidas. Eu quero dar um testemunho, e é interessante que nós moramos num apartamento no setor dos funcionários, 11 anos, e quando nós fomos mudar para aquele apartamento, o cara da construtora, o síndico, falou assim: olha, vocês vão comprar esse apartamento? Eu falei: nós estamos negociando. Eu falei: rapaz, que interessante. Ele falou assim: parece que tem um negócio enterrado naquele apartamento. Ele falou: nunca deu certo de família nenhuma morar ali. O primeiro cara comprador comprou aquele apartamento, não deu certo, ele desistiu, vendeu para um rapaz. E esse rapaz, é interessante, que esse rapaz, o Antônio conhece, o Toninho, filho do patrão dele, olha que coincidência. E esse rapaz comprou esse apartamento, mobiliou ele todinho, colocou os armários e ia casar com a moça, e próximo do casamento, ele terminou o noivado dele. E ele ficou muito frustrado, muito triste, a ponto de ele sair do Brasil e morar nos Estados Unidos. E o apartamento ficou fechado. E aí ele me falou isso, eu falei: não, mas se Deus permitir, se Deus abençoar, essa realidade desse apartamento vai mudar. Não confiando em mim ou na Gisleide, mas confiando naquilo que nós carregamos, que é a presença de Deus. A presença de Deus ia mudar a realidade daquele apartamento, e nós íamos morar ali, a gente ia ser feliz, nós ia ser abençoado, e a gente ia ficar ali um bom tempo para a glória de Deus. E assim o Senhor fez. Porque desde quando nós mudamos para lá, ali sempre teve um mês, sempre teve um culto. Interessante, irmãos, quando Deus preparou para nós uma casa, Ele preparou uma casa porque a gente pedia essa casa: Senhor, nós queremos uma casa que tenha uma garagem para receber muita gente, nós queremos fazer lá muito culto, muito casados para sempre, né, Sandro? Muito mês, nós queremos fazer discipulado, nós queremos fazer uma igreja lá, Senhor. Então, e Deus preparou essa casa para a gente, para muitos meses ser realizado lá, e nós mudamos o apartamento, só que nós não vendeu o apartamento, nós precisávamos colocar para alugar. E eu estava trabalhando um dia, e chegou uma mulher, o Davi ainda não estava trabalhando, e eu tinha anunciado lá na portaria, e a mulher foi lá: não tem jeito de eu olhar o apartamento agora? Aí ligou lá, interfonou, o Davi atendeu a mulher, ela entrou com o marido dela, e entrou no nosso apartamento, e o Davi mostrou para ela. Irmãos, quando ela entrou, passou um pouco, ela falou assim: é aqui que eu quero morar. Não, já pode falar para o seu pai, pode ligar para ele aqui, que é aqui que eu quero morar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. E ela é uma cristã, ela é uma mulher cristã. E eu lembrei, sabe do que? Eu lembrei daquele filme O Quarto de Guerra, né? Da presença de Deus que tinha ali naquele quarto da mulher, porque ali naquela salinha pequena, né, Raul, foram travadas muitas batalhas, né? Ali o Senhor manifestou muita presença dele. E ela falou, a dona Lu, ela falou assim: eu quero morar aqui porque eu estou sentindo a presença de Deus. Irmãos, ela começou já a falar em mistério. O Davi até assustou. Pai, chegou uma mulher que essa mulher é doida. Mas o marido dela disse que era uma igreja, tal, assim, ela começou a sentir a presença, e na hora eu entendi. Aí quando eu falei com ela, ela falou: ó, seu apartamento assim, assim, e tal, e eu senti a presença de Deus, eu quero morar lá. Eu falei: então tá fechado, pode arrumar, vou mudar dia tal. E deu certo, irmão. Nós não precisamos falar para mais ninguém, mas a presença de
Deus que estava ali naquele lugar tocou o coração daquele casal. Amém? É o poder de você fazer um culto e invocar o nome do Senhor. Nós mudamos, irmãos, para essa casa que Deus nos deu agora, e o pastor Ricardo foi lá algumas vezes e sentiu um peso naquele lugar, né, pastor Danilo? E aí o pastor Ricardo falou assim: Dari, aqui vocês vão precisar batalhar, pesado isso aqui, mas é uma conquista a cada dia. E depois nós fomos descobrir que tinha uma mulher que morou lá há muito tempo, e ela fazia trabalho lá dentro daquela casa, no quarto ali. Mas nós começamos, eu e eles levantamos em oração, começamos a ungir aquela casa, o portão, os muros, nós parecendo doido, ungindo aquela casa e consagrando e declarando: Senhor, essa casa pertence a Ti. Senhor, essa casa é um lugar de adoração. Senhor, essa casa é um lugar de culto. Senhor, essa casa é do Senhor. Senhor, manifesta a Tua presença. E Deus, a cada dia, irmãos, a presença dEle está mudando a realidade da casa. Amém? Então não há maldição para os filhos de Deus. Não há algo que está morto que não possa viver. Não tem algo que não funciona que não vai funcionar. Porque aonde manifesta a presença de Deus, tudo muda. Amém? Tudo muda, e um mês pode gerar isso. Então eu entendo, irmãos, quando eu recebo meus irmãos lá em casa, em algum mês, e eu fico muito feliz, porque eu sei que a presença de Deus vai nos tocar ali. Deus vai fazer algo ali na minha casa, na minha família, no meu casamento, na minha parentela, nos meus vizinhos. Tem um propósito. Amém? Mas eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso fazer parte desse projeto. Eu preciso viver isso. Amém? Porque deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. Eu não estou contando historinha da carochinha. Eu estou contando que a presença de Deus funciona. Amém? A presença de Deus, ela é viva e real. Amém? Vamos avançar, irmãos. Fundamento 2. Fundamento 2. O fundamento 2 vai falar da autoridade sacerdotal, né? Dentro da arca estava o cajado de Arão que florescera, como um sinal de que Deus havia escolhido Arão como sacerdote sobre o povo de Israel. A autoridade sacerdotal precisa ser restaurada dentro dos lares do povo de Deus. A presença da arca do Senhor na casa de Obed-Edom restaurou a postura espiritual deste homem, que ao honrar a presença do Senhor dentro da sua casa foi grandemente abençoado. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Deus quer resgatar a autoridade. Amém? A presença de Deus quer resgatar a autoridade de marido, a autoridade de você como mãe, né? A autoridade de você cabeça, os homens que estão aqui. Deus quer resgatar a presença dele. Quando ela é manifestada, automaticamente você se reposiciona, como aconteceu com Obed. Você é conectado, você é ativado, e você não fica da mesma forma, porque a palavra de Deus, a presença dele libera poder. Terceiro fundamento, amados. Terceiro fundamento vai falar do ensino. Vai falar do ensino aqui, onde que está aqui? Fundamento, não, instrução. A arca continha a tábua da lei, e a lei na forma de mandamentos era a instrução para o povo de Israel. A observância daqueles estatutos era a porta para a obediência. Muitos pais alegam que seus filhos são desobedientes. Será que não está faltando instrução que vem da palavra de Deus dentro de casa? Irmãos, o pastor Ailton pregou muito bem sobre isso aí domingo. Ele falou desses tópicos aqui na palavra dele. E o que acontece, amados? Deus quer trazer uma direção nova para nós como pais. Porque a educação, a responsabilidade, o papel de ensinar a nossa família, nós não podemos terceirizar. Eu falava isso aqui no culto de segunda-feira, o culto de homens. Deus levantou o homem dentro da sua casa como autoridade, como sacerdote. Então o papel de ensinar, o papel de proteger, o papel de prover, a oração de intercessor é do homem, não é do professor do seu filho na escola, não é do pastor da igreja, mas é do pai. Amém? Vocês estão entendendo? É do pai. E nós, irmãos, hoje estamos sendo atacados e bombardeados pelo inimigo,
Porque há uma geração aí agora com os influencers na internet, né? Então a todo momento no Instagram, os nossos filhos nas redes sociais, eles estão sendo bombardeados com sofismas malignos, querem tirar eles da presença de Deus. Eu tenho 2 rapazes em casa, inclusive eles não estão aqui. O Davi agora, o trabalho dele, ele está trabalhando agora até as 10 horas da noite, e agora ele está trabalhando. Hoje ele entrou 7 horas, eu fui levar ele, o Azaf, um foi estudar, sábado agora eles fazem prova e simulados, o Azaf está no 2º ano, e o Davi hoje está trabalhando. Ele vai ver se vai dar certo para ele vir almoçar e continuar o seminário com a gente. E ontem os 2 trabalhou até 9h30 da noite, então por isso que eles não estão aqui. Mas o Davi vai fazer 18 anos agora, e ele está numa fase importantíssima da vida dele, porque concluiu o 2º grau o ano passado. E o ano passado ele começou com um sofisma maligno, dizendo assim: pai, não vale a pena estudar. Ah, meu filho, mas como assim? De onde você tirou isso? Não compensa. Não compensa estudar. Quem estuda demais, a vida não muda, tal. E eu e a Gisleide identificamos aquilo ali e começamos, irmãos, a interceder pelo Davi. Nós entendemos que aquilo não vinha de Deus, aquilo ali era um sofisma maligno, e nós começamos a orar, interceder e ungir a vida dele. Irmão, chegou no final do ano o Davi, e ele chegou com uma mentalidade diferente. Falou: não, pai, eu tenho que estudar mesmo, eu preciso estudar. Se eu quiser crescer, se eu quiser que a minha vida seja mudada, eu preciso estudar. E aí ele não tinha definido ainda o curso, e Deus vai usando os irmãos. Aí um dia teve uma conversa com o pastor Aurélio, e pai, eu quero fazer direito. Eu falei: amém, meu filho, você vai fazer, e vai ser uma bênção. Irmãos, e ele decidiu, ele já fez a matrícula dele, e ele já começou o curso dele, para a glória do Senhor, amém? E Deus já preparou a provisão, já levantou pessoas até para ajudar ele a pagar a faculdade dele. Olha o que Deus faz. Mas nós precisamos ter uma postura de autoridade, né? Eu acho interessante aquele filme dos Corajosos, que quem já assistiu aqui Os Corajosos? Quem não assistiu, o filme é muito bom, irmãos. assiste que é muito bom. Mas lá eu vou falar brevemente. Tem um homem lá, que é um policial, que ele tem 2 filhos, e ele perde a filha dele. E quando ele perde essa filha dele, ele leva ele a uma reflexão profunda de mudar muitas coisas, que ele estava negligenciando o papel dele como pai, estava faltando a instrução do Senhor na casa dele. E aquele homem se levanta em Deus, né? E ele levanta uma resolução, ele cria um decreto, e dentro da corporação da polícia, ele mobiliza todos os homens a colocar aquilo em prática, aquele decreto. Qual que é o decreto? No decreto ele estabelece, eu até peguei aqui na internet, eu não vou ler tudo do filme, mas não deu para a gente colocar aqui no vídeo para compartilhar com os irmãos. Mas ele cria a resolução, e ele diz assim, ó: eu solenemente determino diante de Deus assumir total responsabilidade por mim, minha esposa e meus filhos. Eu vou amá-los, protegê-los, servi-los, ensiná-los a palavra de Deus como líder espiritual da minha casa. Eu vou ser fiel à minha esposa, amá-la, honrá-la, e estou disposto a sacrificar minha vida por ela, como Cristo morreu por mim. Eu vou abençoar meus filhos e ensinar a amar a Deus com devoção, dedicação e força. E tem outras coisas, ele vai falando. Eu me proponho a fazer isso. Eu me proponho a abençoar meus filhos. Eu me proponho a orar pelos meus filhos. Eu me proponho a orar nessa casa todos os dias. Ele assume essa responsabilidade. Eu achei muito interessante trazer aqui para esse contexto, porque é o que Deus espera de nós, irmãos. Amém? Que nós venhamos ser os primeiros a trazer o quê? A palavra de Deus para a nossa casa. Amém? A trazer a instrução do Senhor para a nossa casa, porque isso vai produzir mudanças. Amém? Vocês estão entendendo? Isso vai trazer transformação, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Amados, eu quero entrar aqui agora falando sobre o fundamento 2, que é o princípio de Neemias, um cobrindo o outro. Diz assim a palavra: sucedeu que desde aquele dia da metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças.
e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra, e a outra tinha as armas. Aqui ele vai estar falando, ele usa o exemplo de Neemias, né, que uma das mãos eles estavam fazendo a obra, e a outra eles estavam preparados, que se o inimigo viesse para derrubar o Muro, Sambalat e Tobias, eles estavam preparados para o combate. Amados, o mês, como eu falei para vocês, proporciona isso. O mês é um lugar onde um cobre o outro, é um onde vai estar cobrindo o outro, entendeu? Cobrindo de quê, irmãos? De oração. E isso faz muita diferença. Qual que é o objetivo principal do mês? A oração. O objetivo principal do mês é a oração compartilhada. É a oração, porque essa oração ela produz grandes mudanças. Então nós, durante essa semana de mês, como eu mostrei aqui para vocês, você vai receber um cartão aonde você vai ter os alvos, né? Você vai ter os alvos das necessidades do seu irmão. Você vai pagar um preço de oração e intercessão. E eu quero dar aqui um outro testemunho do Zé Luiz agora, né? Nesse último mês que nós tivemos agora, amados, nós já estamos concluindo. Nós tivemos uma batalha que nós travamos, que ela durou 9 anos, né, Zé Luiz? 9 anos. Irmãos, o Zé Luiz, ele estava fazendo um doutorado, que começou que ano, Zé Luiz? 9 anos atrás. Amados, e o Zé Luiz não concluía esse doutorado. Ele não concluía só aí esse doutorado, e ele sempre colocava isso no alvo, e a gente orando. E teve um dia que nós estávamos no mês, eu falei para ele: Zé Luiz, tem um trave espiritual nisso aí. Vamos levantar um jejum, vamos levantar uma oração diferente pela essa causa, para Deus quebrar essas barreiras que se levantou contra a sua vida. Porque qual era o objetivo do diabo? Era envergonhar o Zé Luiz, era fazer com que ele perdesse todo esse tempo que ele investiu nesse doutorado e não terminasse, não concluísse. E ele já tinha perdido as forças. Nós entramos em oração, irmãos. Nós entramos junto todo mês, nós entramos em oração e pagamos um preço e começamos a jejuar. Irmãos, e as portas foram abrindo. Deus foi movendo, o Zé Luiz foi conseguindo fazer os artigos, né, Zé Luiz? Ele não conseguia fazer, e a defesa do doutorado dele foi marcada dia 25 de novembro, né, Zé Luiz? E marcou a defesa dele, e todos nós entramos na batalha, falando: Zé Luiz, Deus vai ser com você naquele lugar. Deus vai colocar as palavras do seu lado. Zé Luiz, Deus vai te dar a vitória, e nós estamos junto com você. Você vai estar lá sozinho, defendendo esse doutorado, mas nós estamos aqui nas fileiras. Nós vamos estar aqui posicionados em Deus, e Deus vai te dar a vitória. Chegou o dia 25, ele apresentou, defendeu o doutorado, e para a glória de Deus, irmãos, ele concluiu o curso dele. Amém? Algo estava amarrado durante 9 anos, mas através do poder da intercessão, através do poder da oração, fortalezas foram quebradas. Amém? Fortalezas foram quebradas. Então, amados, é o poder de quando nós nos colocamos na brecha de orar um pelos outros, né? Tiago, no capítulo 5, versículo 15 e 16, fala da importância que é orarmos um pelos outros. Alguém pode ler? Tiago aí 5, 15 e 16. Tiago, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Lê em voz alta, por favor. Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia! Glória a Deus! E a oração da fé vai salvar o doente. Amém? A oração do justo, ela é poderosa. Amado, isso aqui não é a Bíblia, é a palavra do Senhor falando. E quando nós oramos uns pelos outros, quando há o compartilhamento das nossas necessidades, quando há verdade e transparência no